Sabe quando você acorda e já sente aquele aperto no peito, logo de manhã, antes mesmo de levantar da cama? Aquela pressão que você vai ao médico, faz os exames e eles não encontram nada físico, mas ela tá ali, sabe, te acompanhando como uma sombra pesada. É quase como se o seu motor interno estivesse gritando em rotação máxima, mas o carro simplesmente não sai do lugar. Se você sente que a sua mente não desliga, que o domingo à noite virou meio que um pesadelo e que qualquer tarefa pequena parece uma montanha intransponível, então pare tudo o que você está fazendo por um instante. O que eu vou te contar agora não é só sobre estar cansado, viu? Cansaço a gente resolve com uma boa noite de sono. O que está rolando com você é algo muito mais profundo e, francamente, perigoso. É o seu corpo mandando um alerta vermelho. Um sinal claro de que a sua bateria biológica não está só fraca. Ela está começando a viciar e, pior, a derreter. Hoje, nós vamos mergulhar fundo no abismo do burnout. Vamos entender a ciência por trás desse colapso, como a nossa sociedade moderna, meio sem querer, nos programou para essa autodestruição. E o mais importante, eu vou te dar as chaves para você desarmar essa bomba relógio antes que seja tarde demais. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser de verdade o que vai salvar a sua vida este ano. Para entendermos o burnout, precisamos voltar um pouco no tempo, né? A palavra burnout, em tradução literal, quer dizer queimar por completo, esgotar-se. Esse termo foi criado lá em 1974 pelo psicólogo germano-americano Herbert Freudenberger. Ele observou profissionais que trabalhavam em ambientes de muita pressão e estresse, como clínicas de saúde e serviços sociais, começando a apresentar um quadro de exaustão física e mental que ia muito além da fadiga normal. Sabe como é? Eles pareciam edifícios que por fora estavam inteiros, mas que por dentro já tinham sofrido um incêndio que destruiu toda a estrutura. Mas me diz uma coisa, por que hoje, em pleno 2026, parece que todo mundo está à beira de um colapso? Antigamente o estresse era agudo. Nossos ancestrais se estressavam quando viam um predador. O corpo liberava cortisol e adrenalina, eles lutavam ou fugiam, e o estresse acabava. Hoje, o predador não tem garras, ele tem notificações de WhatsApp às 10 da noite. O predador é aquele e-mail do chefe, a meta que parece inalcançável, a comparação constante nas redes sociais. E essa tal economia da atenção que exige que sejamos produtivos 24 horas por dia. A gente saiu da era da força física para a era da fadiga cognitiva, sabe? Vivemos no que os especialistas chamam de sociedade do cansaço. E aí a gente se torna nosso próprio carrasco, se cobrando uma performance que, sinceramente, a nossa biologia não foi desenhada para aguentar. O burnout não é uma falha de caráter, não se engane. É uma resposta fisiológica a um ambiente que se tornou, digamos assim, patológico. A ciência do burnout. O que acontece no seu cérebro? Muita gente ainda pensa que burnout é frescura ou falta de resiliência. Mas a ciência provou o contrário, viu? Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, finalmente colocou o burnout na Classificação Internacional de Doenças, o CID-11. E ele é definido especificamente como um fenômeno ocupacional resultante de estresse crônico no trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Tecnicamente, o burnout se apoia em 3 pilares bem definidos. Primeiro, a exaustão emocional. Você se sente completamente seco, sem ter mais nada para dar. Depois, a despersonalização ou cinismo. Você começa a tratar as pessoas e o trabalho com uma frieza, um distanciamento. E por fim, a baixa realização profissional. Aquela sensação terrível de que nada do que você faz, no fim das contas, tem valor. No seu cérebro, a história é ainda mais séria. Quando você vive em estresse constante, o seu eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, fica totalmente desregulado. O corpo passa a inundar o sistema com cortisol. Em níveis normais, o cortisol ajuda a gente a acordar e agir. Mas em excesso crônico, ele começa a atrofiar o hipocampo, aquela área responsável pela memória e aprendizado, e ao mesmo tempo hiperestimula a amígdala, que é o nosso centro do medo e da ansiedade. É por isso que, no início do burnout, você fica esquecido, irritado e começa a ter ataques de pânico ou palpitações no peito. O seu cérebro está literalmente mudando fisicamente para um modo de sobrevivência constante, desligando as áreas de lógica e criatividade só para focar em não morrer.
Os sintomas invisíveis. Aqui é que mora o perigo, porque o burnout é silencioso. Ele não chega como um tsunami, sabe? Ele chega como uma infiltração na parede, devagarzinho. Primeiro você sente aquele entusiasmo exagerado, uma necessidade de provar seu valor a todo custo. Depois você começa a negligenciar suas necessidades básicas, dorme menos, come mal, para de se exercitar. Aí vem o recalque dos conflitos. Você sabe que algo está errado, mas empurra para debaixo do tapete. E então surgem os sintomas físicos. O aperto no peito que a gente mencionou é um dos mais comuns. É o seu sistema nervoso autônomo sobrecarregado. Outros sinais incluem dores de cabeça tensionais que não passam, problemas digestivos constantes. O intestino é nosso segundo cérebro e sente o estresse imediatamente. Baixa imunidade, você está sempre com uma gripezinha ou rinite. Insônia, você está exausto, mas o cérebro não desliga. E uma perda de prazer em coisas que você amava. Se você se pega olhando para a tela do computador sem conseguir ler uma frase simples, ou se sente uma vontade súbita de chorar sem motivo aparente no meio do expediente, preste atenção, seu corpo está gritando. A exaustão é a última fase antes do crash total, onde o corpo simplesmente desliga, o que pode levar a crises de ansiedade severas ou depressão profunda. Pesquisas da ISMA-BR indicam que o Brasil é o segundo país com maior nível de estresse do mundo, e cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout. Especialistas de Stanford apontam que o estresse no trabalho gera gastos bilionários em saúde e milhares de mortes prematuras todo ano. Um estudo publicado na Lancet mostrou que trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta drasticamente o risco de AVC e doenças cardíacas. O burnout não atinge só os fracos, não. Ele atinge paradoxalmente os mais dedicados, os high achievers, aqueles que vestem a camisa e não sabem dizer não. É a doença da dedicação mal gerenciada. Se você se identificou com esses sinais, como é que a gente sai dessa armadilha? Não é só tirar férias. Férias são um curativo para uma ferida que precisa de cirurgia. A mudança precisa ser estrutural. Primeiro, estabeleça a higiene da desconexão. O seu cérebro precisa de um sinal claro de que o trabalho acabou, sabe? Determine um horário para desligar as notificações. O mundo não vai acabar se você não responder um e-mail às 9 da noite. Mas a sua saúde pode acabar se você continuar respondendo. Segundo, pratique o ócio ativo. No mundo moderno, ócio é visto como pecado, mas a neurociência mostra que a criatividade e a recuperação acontecem no modo padrão do cérebro, quando não estamos focados em nada. Tire 15 minutinhos por dia para simplesmente olhar para o nada, sem celular, sem música, apenas existindo. Terceiro, aprenda a dizer não. O burnout é muitas vezes resultado de limites borrados. Dizer não para uma tarefa extra é, na verdade, dizer sim para a sua sanidade. Estabeleça limites claros com colegas e superiores. Quarto, higiene do sono. O sono é o único momento em que o cérebro faz uma limpeza linfática, eliminando toxinas. Se você não dorme, seu cérebro fica literalmente sujo de subprodutos metabólicos do estresse. Priorize 7 a 8 horas de sono como se fosse o compromisso mais importante da sua agenda. Quinto, movimento não tortura. O exercício físico ajuda a queimar o excesso de cortisol. Mas se você já está em burnout, não faça treinos extenuantes que estressam ainda mais o corpo. Faça caminhadas na natureza, yoga ou alongamentos. O objetivo é acalmar o sistema nervoso, não puni-lo. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas o seu caminho de recuperação, ele começa agora. Olhe para a sua vida hoje. O que você está tentando alcançar justifica o preço que você está pagando. Nenhuma empresa, nenhum projeto e nenhum valor na conta bancária vale o seu colapso mental. O cemitério está cheio de pessoas que se achavam indispensáveis e que foram substituídas em uma semana depois que partiram. Você é o seu bem mais precioso. Se você sente esse aperto no peito, veja isso como um presente. É o seu corpo sendo leal a você, te avisando que o caminho atual é insustentável. Não espere o colapso para mudar. Comece pequeno. Uma pausa a mais, um e-mail a menos, uma noite de sono melhor. Recupere o controle da sua narrativa. A vida acontece nos intervalos, no silêncio, na calma. Não deixe a chama do trabalho apagar a luz da sua alma. Cuide-se. O mundo precisa de você inteiro, não em pedaços.